Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quantos podem exaltar o nome do Senhor? Amém? Amém. Eu quero avisar os irmãos que domingo, no nosso primeiro culto de domingo do ano, 4 horas da tarde, no novo horário, eu vou fazer uma reunião com todos os membros da igreja. Deus mandou eu fazer essa reunião e nós vamos tratar sobre o avanço. Esse ano é o ano do avanço para a nossa igreja. É o ano do avanço para os irmãos da igreja. É o ano onde Deus vai fazer milagre em todas as áreas e em todas as vidas dos membros da nossa igreja. Mas para isso vamos ter que estar realmente alinhados aqui na obra do Senhor, com um propósito único, que é fazer a vontade de Deus. Então, domingo, todos os oficiais da igreja, todos os obreiros da igreja devem estar presentes nessa reunião que nós faremos e estaremos orando por cada irmão, cada departamento. Nós vamos chamar a existência das coisas que não existem, a existência das coisas que Deus já reservou para nós. Vamos tomar posse esse ano, nós vamos avançar, amém? A nossa igreja vai avançar esse ano e será um ano de bênção, de colheita, de vitória para todos nós que fazemos parte dessa igreja, amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Aleluia? Nós estamos alegres com o Senhor Jesus. Nós estamos alegres com a presença de Deus. E é o que nós vamos falar, já que esse ano é o ano do avanço, e esse é o nosso primeiro culto de libertação de quarta-feira. Nós vamos falar então sobre avanço, para que a nossa igreja realmente entre nessa visão e avance em nome do Senhor Jesus. Diga ao povo de Israel que marchem, aleluia, aleluia. Diga ao povo de Israel que marchem. Amém, Jesus. Amém? Vamos então abrir nossas Bíblias. Eu quero dar boa noite para todos. Amém. Quero dizer, sejam bem-vindos à Igreja Assembleia de Deus. Estaremos mudando o nome da nossa igreja também. Estaremos retornando para o nosso nome. A Igreja El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, porque Deus tem feito milagres aqui por nós. E milagres grandes. Milagres grandes. Então também vamos estar falando isso na reunião domingo. Mas eu quero dizer bem-vindo para todos vocês, vocês que estão em casa, vocês que estão assistindo aí o culto direto da sua casa no Brasil, na Europa, na América Central. Está ali, eu estava vendo o pastor Heraldson, é o meu amigo, é o bispo Heraldson. Ele já pregou em nossa igreja, está lá assistindo da América Central o nosso culto. É uma bênção ter cada um de vocês participando aqui do nosso culto, do culto de libertação da nossa igreja. E hoje Deus vai quebrar cadeias, amém? Deus hoje vai quebrar cadeia. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Então vamos abrir nossas Bíblias. Primeira Reis, capítulo 18. Primeira Reis, Aleluia, Senhor. capítulo 18. Glória a Deus, aleluia. Versículo 19. Glória a Deus, Santo. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450
450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Olha o que Elias fez. Pode sentar. Glória a Deus. Quem sentou, diz amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Como nós estamos falando que esse ano é o ano do avanço da nossa igreja, é o ano que nós vamos seguir a direção de Deus, a direção do Espírito Santo, e nós vamos avançar. Nada melhor do que falar de um homem corajoso dentro da palavra de Deus. Quando você fala de um homem paciente, todo mundo já pensa em um só homem. Pensa em Jó. Quando se fala no homem manso, se pensa logo em Moisés. Quando se fala num homem adorador, segundo o coração de Deus, se pensa em Davi. Quando se fala num homem de oração, se pensa em Daniel. Mas quando nós falamos de um homem corajoso, determinado, se pensa em Elias. E aqui nesse versículo, nós estamos vendo este homem corajoso, esse homem que tomou uma decisão de trazer um esclarecimento para toda a nação de quem era Deus. De quem era Deus? Estou falando de Elias. Os irmãos sabem que Acabe tomou a pior decisão da vida dele. Acabe se casou com Jezabel. E Jezabel não servia ao Senhor. Jezabel não amava Deus. Pelo contrário, Jezabel odiava tudo o que era de Deus. E ela colocou em Israel tudo que não prestava. Ela afrontou a Deus. Ela estava fazendo o que queria. Porque às vezes as pessoas pensam, porque tem poder, porque tem autoridade, porque consegue comprar todo mundo, elas também vão poder fazer a mesma coisa com Deus. Só que elas esquecem que Deus é diferente de tudo o que há no mundo e fora do mundo. Deus é Deus e fora dele não há outro Salvador. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus é Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, eu comecei esse ano de uma maneira diferente. Eu comecei esse ano, eu não tenho nem explicação para dizer. Eu não tenho palavras para dizer como eu comecei esse ano na presença de Deus. Mas eu posso dizer uma coisa: a presença de Deus esteve comigo durante a passagem do ano, e eu fui ministrado de uma maneira sobrenatural, e eu pude ver nessa maneira sobrenatural que o que nós, como igreja do Senhor na terra, estamos tratando não é coisa do homem, não é coisa de governo humano. Nós estamos tratando com coisas de um Deus poderoso que quer que a sua igreja avance. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Vira o seu irmão aí, diga, começa a avançar, irmão. Deus não mandou você ficar parado, Deus mandou você avançar. Oh, glória a Deus. Tem um hino que diz: vem com Josué lutar em Jericó, não é isso? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Não é Deus. Tem que subir um monte devagar, tá? Mas suba, porque o Senhor é quem vai dar essa vitória para nós.
Mas para que isso aconteça, você tem que ter a coragem de Elias. Eu aprendi com duas pessoas maravilhosas, algo que está me fazendo muito bem e algo que está edificando a minha fé a cada dia. O primeiro foi com o Espírito Santo, que é uma pessoa maravilhosa, amém? O Espírito Santo está comigo, está com você. Quantos podem dizer, pastor, o Espírito Santo está comigo todos os dias? Aleluia, glória a Deus. Ministrando na minha vida, alegrando meu coração, enchendo meu coração. Aleluia! Glória a Deus. E a outra pessoa que eu tive a honra de aprender foi com o evangelista Zé. Você pensa que o pastor não aprende com ovelha? Você pensa que pastor não aprende com ovelhas? Pastor aprende com ovelhas. E eu tenho aprendido aqui com essas ovelhas abençoadas que Deus colocou aqui nesse rebanho. Tenho aprendido com a irmã Raquel, tenho aprendido com o pastor Silas, que o pastor Silas é mais do que um pastor. O pastor Silas é um filósofo, e eu tenho aprendido com a filosofia dele. Mas eu também tenho aprendido com o evangelista Zeca. E um dia, muito tempo, lá na outra igreja que a gente alugava, o evangelista pregou a palavra que aquilo veio como, não foi nem como uma faca, foi com uma lança de 3 metros no meu coração. Uma lança de 3 metros no meu coração, aquela palavra. O evangelista falou assim: eu não perco tempo falando no nome do diabo. Quando ele falou aquilo, o Espírito Santo já tinha ministrado no meu coração. O Espírito Santo disse assim: por que você nas suas pregações fala mais do diabo do que no poder de Deus? E eu levei um susto. E aí naquele dia que eu fui para o culto, quem pregou nesse dia foi o evangelista. E ele confirmou que o Espírito Santo havia falado comigo. Ele disse: eu não perco tempo falando no diabo, eu falo das coisas de Deus. E eu vi que Deus ali estava usando o servo dele para me orientar, ou seja, o pastor aprendendo com a ovelha. E eu disse: Jesus, a partir dessa data, eu nunca mais vou falar direto no nome do que não presta. A partir dessa data, eu só vou falar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu vou falar no poder do Filho de Deus. Eu vou falar de Jesus Cristo, que veio para desfazer todo o mal, toda a obra do inimigo e trazer para o homem a libertação completa, porque só Jesus Cristo pode fazer isso. Repita comigo: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Repita: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você que está em casa, repita: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Vamos para aplaudir Jesus Cristo. Aleluia. Você sabe que eu fui tomado por Deus com uma coragem. E o Senhor disse: faça isso, porque foi assim que eu usei meus líderes. Eles foram tomados com essa coragem, e quando eles entravam numa batalha, eu é que dava vitória para eles. E eu vou dar vitória para você. Por mais que estão zombando, por mais que estão rindo, por mais que estão desejando o meu mal, a minha queda, o fracasso, eu vou dar vitória para vocês. Aleluia, glória a Deus. Deus gosta de homens corajosos. Vira para o seu irmão e diga: olha, Deus não te deu espírito de medo, mas fala alto para ele ouvir. Fala: Deus não te deu espírito de medo. Aleluia. Pode falar, aponta para o chão e diga: medroso é você que corre, rapaz. Aponta para o chão e diga: demônio medroso é você que corre. Eu sou vitorioso.
Elias foi corajoso. Como eu disse, Daniel enfrentou leões. Quando disseram para ele, quando o rei disse para ele: Daniel, eu gosto muito de você, mas eu assinei um edito, jamais eu posso mudar. Daniel, você vai ter que ir para a cova dos leões. Mas Daniel, irmão, pensa que ele entrou em desespero? Ele não entrou em desespero. Sabe por que ele não entrou em desespero? Porque quem ora não entra em desespero. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Para você avançar, a primeira coisa que você tem que ter é coragem. Amém, Senhor. É coragem. É não temer o mal, é não temer o que se levante contra você. Mas é você ter coragem. Daniel não entrou em desespero, mas Daniel entrou em oração. E Deus então mandou seu anjo e fechou a boca do leão. Porque você ora e Deus age em teu favor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Mas agora chega a hora de um homem enfrentar uma mulher. 450 profetas de um tipo de Deus e mais 400 de outro tipo de Deus. E na verdade, ele teve que enfrentar uma nação que estava corrompida pelo pecado, estava corrompida pela idolatria, estava corrompida pela desobediência. Mas Elias permaneceu de pé, firme, velando, zelando, cuidando para que a palavra de Deus se cumprisse. E isso é o que tem que ter na vida de um pastor, de um evangelista, de um missionário, de qualquer cristão. Ele tem que ter a integridade de manter a palavra de Deus pura, gloriosa, abençoada, maravilhosa, que o Senhor nos dá. Glória a Deus. Sem corrompê-la com mentira, sem corrompê-la com engano, mas manter essa palavra. Aleluia, Senhor. E Elias então, mas Elias não falou isso com dúvida, não. Vamos reunir aí para ver quem é Deus, porque até agora eu não sei quem é Deus. Irmão, tem tanta gente servindo o Senhor há tantos anos e não sabe quem é Deus. Tem tanta gente que canta na igreja, que prega na igreja, que diz que é crente, mas ele não sabe quem é Deus. Porque quem sabe quem é Deus, sabe que ele vai passar pelo fogo, vai passar pelas águas, vai passar pela tempestade, mas não vai perecer, porque Deus vai estar ao lado dele every day, every day. Amém, Senhor. Todos os dias. You know that? Você sabe sobre isso. Deus está conosco todos os dias. E quando você tem coragem, e quando você tem integridade para pregar a palavra como ela é, porque a palavra de Deus, ela beneficia os perdidos para que eles tenham a salvação e eles encontrem a verdade. A palavra de Deus beneficia aqueles que querem ser ensinados, exortados e consolados. Mas a palavra não beneficia quem quer andar errado e usar dela para ganhar dinheiro, enganar os outros, mentir, fazer os outros de bobo. A palavra de Deus não apoia isso, porque a palavra de Deus é a verdade. Nós temos que pregar a palavra, porque ela é a verdade que liberta. Aleluia, glória a E Deus. foi isso que Elias fez. Elias viu que estava todo mundo corrompido. E aí Elias disse assim: reúne todo mundo aí. Reúne aqueles que sentam lá com Jezabel. Irmão, ele não chamou
aquelas pessoas que eram vizinhas. Ele não chamou aquelas pessoas que estavam longe, que faziam seus trabalhozinhos, sujeira para lá, não. Ele chamou aqueles que sentavam, sabe com quem? Com Jezabel. E se sentava com a rainha, é porque tinha intimidade com ela. Se sentava com a rainha, é porque tinha confiança dela. E se sentava com a rainha, é porque eles iam correr para ela e fazer aquela fofoca. Olha, cuidado com a fofoca, viu? Mas eles vão fazer fofoca para ela. Com certeza eles vão chegar aí, Jezabel, sabe aquele profeta Elias, aquele perturbador de Israel, aquele que toda hora vem aí com a palavra, dizendo para a gente santificar, consertar, largar essas coisas sujas. Ele convocou todos nós e disse que tem que ser os que se sentam com você. Ah, é? Então vocês vão lá, ficam de olho. Tá bom, nós vamos sim. Quando chega lá, dá de cara com um homem corajoso. Um homem corajoso, um homem determinado, um homem que não abria a mão da palavra por nada. Chegaram lá e Elias disse assim: olha, reuniu a nação toda, irmãos. Foi a nação toda. E Elias sozinho. Olhou lá o altar todo quebrado. Tudo bagunçado. But that's alright, that's alright. No problem. I understand. I understand. This is normal. E Deus olhou aquilo. Vem cá os profetas aí, vem cá, só os profetas comigo. E todo mundo olhando, o rei olhando, todo mundo olhando. Vamos fazer um negocinho aqui. Nós vamos orar. E o Deus que mandar fogo do céu, irmão, você pode fazer tendo certeza em quem é Deus. Elias sabia que era Deus. Glória a Deus. Por isso que ele falou assim: nós vamos fazer o seguinte aqui, já que está todo mundo querendo isso aí. O Deus que mandar fogo do céu, esse será o Deus de Israel. Mas Elias tinha plena certeza que não seria. Mas o Deus que ele confiava sempre foi o Deus de Israel. Sempre foi o Deus de todas as coisas. Sempre foi o eterno Adonai. Aleluia! Glória a Deus. Senhor, tu és Senhor. Tu habitas em glória e majestade frente ao teu trono. Minha alma se prostra a adorar, porque tu és Elohim, Eloá, Rei Altíssimo e Eterno Adonai. Aleluia! Esse era o Deus que Elias sabia. Esse é o Deus que você tem que saber também, rapaz. Não pensa que esse Deus que você serve é um deusinho que quando vê o negócio feio corre. Não. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que Jacó viu. O Deus que Jacó presenciou aqueles anjos subindo e descendo aquela escada. A mão de Deus. Olha como nosso Deus é poderoso, irmão. Olha lá, bota a escada lá. Como é que nós vamos descer? Bota a escada, rapaz. Bota essa escada aí. Vocês têm asa, mas vocês vão ter que subir e descer por ela. E olha que devia ter degrau a beça, viu, irmão? Para chegar no céu. Quantos degraus tinha aquela escada? Mas os anjos desciam e os anjos subiam. Aleluia! Glória a Deus. Ô, irmão, para que você vai duvidar? Se você está na luta, está na prova, Deus está cuidando de você. Tenha coragem de vencer, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é irmão de igual, irmão. Deus vai fazer milagre na tua vida. Aleluia. Deus escolheu o dia de hoje para fazer milagre na sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Elias disse assim: ó, vocês vão, pede,
pedir? Pode pedir sim. Mas vocês têm até meio-dia. Até meio-dia. Deixa eu olhar aqui no meu relógio. Ele devia ter um cebolão, ou aquele relógio de pendura, não sei. Ele olhou no relógio. Deus olhou no relógio dele. Olha, vocês têm até o meio-dia. Se até o meio-dia não descer fogo do céu, então eu vou pedir ao Deus Todo-Poderoso para mandar fogo do céu. Podem pedir ao Deus de vocês aí. Pede a Baal, pede a Será, pede quem quiser, para ele mandar fogo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eles começaram a pedir, se cortavam, se rasgavam, rolavam no chão, rolavam na pedra. Irmão, eu já estive no deserto. Eu pisei no deserto. Eu falo deserto mesmo, mas outro deserto, eu estou sempre passando por ele de vez em quando, né? No deserto espiritual, no deserto que o filósofo Sila, ele está sempre passando por ele, o evangelista Zeca. Não é esse deserto que eu estou falando, não, que esse deserto é até bom, porque você passa com Deus, mas estou falando do deserto. Tive no deserto. E quando eu olhei aquelas pedras, tem lugar que tem aquelas pedras brancas, aquelas pedras pontudas. Eu fiquei logo pensando, meu Deus, como o Senhor dava ordem para o povo. Quando Arão se banhou com aquele pó todo, era pó misturado com tudo, com pedra, com tudo. Aquilo seco. Se você cai ali, você fica todo ralado. Imagina, porque a nação estava empobrecida por causa do pecado da idolatria. Se está empobrecido, porque não está chovendo, não tem água, não tem plantação, tem fome. Agora imagina como é que estava aquele chão seco. Elias disse assim: vocês têm até o meio-dia para pedir. Se o Deus de vocês aí mandar fogo, então eu vou pedir ao Deus de Israel que mande fogo. Aleluia, Jesus. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens se ralaram lá pelo chão, se cortaram com as pedras, clamaram, pedindo, e só Elias fazia uma coisa. Você pensa que Elias ficou assim, e se descer fogo, como é que fica? Se cair fogo do céu, como é que fica? Se o inimigo mandar um fogo estranho cair aqui para enganar todo mundo, Elias não pensou nada disso. Elias somente ria. Oh glória! A Bíblia diz: e verás a recompensa dos ímpios. Aquele que está levantando contra você, fica triste não, fica alegre, porque Jesus vai fazer a obra na vida dele, vai salvar ele, e você vai ver que ele vai andar lado a lado com você, rapaz. É assim que Deus faz com os nossos inimigos. Mas com aqueles ali, Elias riu. Deu meio-dia, não desceu fogo. Aí Elias disse: agora eu vou pedir a Deus, e vai descer fogo do céu. Eu imagino que Elias levantou a mão e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e agora, meu Deus, manda fogo do céu. E antes que ele pronunciasse a última palavra, desceu fogo do céu. Deus respondeu. Deus mandou fogo. Aleluia. Sabe por quê? Porque primeiro, Elias teve coragem. Se você não tiver coragem, você não consegue. Segundo, Deus mandou fogo porque Elias teve determinação. Deus fez com que a determinação de Elias fosse honrada. Deus vai determinar, vai te abençoar pela tua determinação. E por último, Deus mandou fogo do céu, porque Elias avançou. Elias avançou. Amém? Elias avançou. Se você avançar, você vai vencer. Essa é a palavra que eu tenho para você no começo desse ano. Seja corajoso como Elias. Avance como Elias. Determine como Elias. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quem disse glória a Deus, dá uma palma para Jesus bem forte. Aleluia. Agora nós vamos ouvir